Então, antes de a gente começar a falar sobre o assunto de hoje, eu gostaria que você desse o seu like, compartilhasse o vídeo, se possível fizesse um comentário, que tudo isso o YouTube entende que o vídeo é relevante e outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo, ok? Então, hoje vamos falar sobre o reinado davídico e é o último assunto sobre o tabernáculo de Davi, o reino davídico. Então você pode estar abrindo comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 15, do verso 12 ao verso 18 a gente vai estar lendo esse texto, que é o Concílio de Jerusalém. E aqui o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele se levanta para dar o seu parecer. Então aqui ele menciona algo muito interessante que a gente vai usar como base para o vídeo de hoje. Então Atos 15, verso 12 ao 18. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. E então aqui, na palavra de Tiago, ele está confirmando a palavra que está lá em Amós, o profeta Amós, no capítulo 9, dá essa profecia que Deus restauraria ou levantaria a tenda caída de Davi, o tabernáculo caído. E aqui em Atos 15, Tiago reconhece que isso começou a construir na era da igreja, a ser efetivo na era da igreja. Que Deus, a partir da igreja, começaria a levantar esse tabernáculo caído de Davi. Ok? Então fica com isso em mente e isso vai ser o nosso tópico para essa aula. Ok? Então, o trono eterno. Davi exerceu um ofício sacerdotal e seu reino foi fruto da sua relação pessoal com Deus. Então Davi, ele foi rei, ele foi sacerdote e ele foi profeta. Você pode conferir em Salmos, vários salmos proféticos ali que Davi escreveu, de autoria do próprio Davi. E ele exerceu esse ofício sacerdotal. E o reino dele foi o que foi por causa desse ofício, porque ele decidiu diante de Deus reinar a partir do ambiente de oração, de adoração e de contemplação. Por isso o reinado dele foi o que foi, por isso que Davi até hoje é reconhecido como um herói para os israelitas. O reino na dinastia davídica, principalmente durante o reinado de seu sucessor, seu filho Salomão, foi a porção mais clara do Antigo Testamento do que será o reino messiânico na era vindoura. Então Davi começou a construir um reino a partir desse lugar de adoração, né, desse tabernáculo que ele levantou em Jerusalém, e Deus começou a dar vitórias a Davi. Vitórias para Davi acerca dos povos que estavam em derredor de Jerusalém. Então Davi começou a construir algo e seu sucessor Salomão, ele usufruiu daquilo que começou com Davi. O reino de Salomão foi o vislumbre mais próximo daquilo que vai acontecer na era vindoura. Então aquilo ali foi um prenúncio, um apontamento profético
do que será o reino messiânico na era vindoura, de quando Jesus vier estabelecer o seu reino de uma forma plena. Há alguns pontos na vida de Davi que se assemelham na vida terrena de Jesus. Vamos aos exemplos. Que pontos são esses? Ele passou por uma fase de rejeição enquanto perseguido por Saul, assim como Cristo em sua primeira vinda. Então esse foi um ponto que se assemelha com a vida de Cristo. O segundo ponto, ele também passou pela fase de exaltação e trouxe a arca da presença de Deus para Jerusalém. Isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, no versículo 25 ao versículo 28. Assim como Cristo será exaltado em sua segunda vinda, bem como trará o tabernáculo de Deus entre os homens novamente. Você vê isso lá em Apocalipse 21, 3. Então esses pontos da vida de Davi se assemelham com Cristo. A última declaração que Jesus faz de si mesmo é que ele é a raiz e a geração de Davi. Então essa última declaração que Jesus faz dele mesmo está em Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Jesus é o descendente legal de Davi, o qual detém o direito de herdar o trono a partir de Jerusalém e, governando a partir de Sião de Jerusalém, restaurar o templo, o reino e todas as coisas. Como a gente viu lá nos primeiros vídeos, isso está em Atos capítulo 3, no verso 21. Então aqui, quando Jesus retornar, estabelecer o seu reino, ele vai restaurar o templo em Jerusalém, ele vai estabelecer o seu reino de uma forma plena e restaurar todas as coisas. Então, você vê essa semelhança que há, entre o reinado de Davi e o futuro reinado do Messias, de Cristo. O reino sacerdotal. O tabernáculo de Davi nos comunica sobre a realidade sacerdotal do reino de Deus. As Escrituras falam que Jesus é o sumo sacerdote da casa de Deus. Você pode estar lendo isso lá em Hebreus, capítulo 4, no verso 14. E por meio dele, constituímos um reino sacerdotal. 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 5, no verso 10. Então, a partir de Cristo, eu e você somos parte desse reino que é um reino sacerdotal. E podemos proclamar as suas virtudes. A partir desse lugar de contemplação, de ofício sacerdotal, nós podemos proclamar as virtudes de quem Deus é, de quem Cristo é. E somos sacerdotes que ministram a Deus, aos santos e ao mundo. E através do seu sacrifício temos novamente acesso ao lugar que ocupávamos antes da queda. Então nós somos chamados a esse lugar de adoração, onde nós desenvolvemos o nosso ofício sacerdotal, ministrando primeiramente a Deus, orando a Ele, adorando a Ele, e consequentemente ministrando aos santos, à igreja e depois ao mundo. De uma certa forma que ministrar ao mundo é você sim proclamar o Evangelho, as boas novas do Cordeiro e também, claro, com certeza, principalmente viver de acordo com aquilo que você proclama. Ok? E tudo isso, a sua vida sendo transformada, restaurada, você dando testemunho, você proclamando as verdades com autoridade, tudo isso vai acontecer a partir do momento que desenvolvemos o nosso sacerdócio diante de Deus, ministrarmos perante Ele. Então tudo isso que nós necessitamos realizar,
que é ministrar também aos santos e ao mundo, parte desse lugar de estarmos ministrando a Deus. No tabernáculo de Davi, a proposta inicial de Deus em Êxodo torna-se evidente. Ele queria um reino de sacerdotes e não um reino como alguns sacerdotes. Pois neste tabernáculo cada pessoa poderia apresentar seus sacrifícios de louvor a Deus como um verdadeiro sacerdote. Nesse tabernáculo, claro, de Davi. Só para a gente deixar uma observação, no tabernáculo de Moisés havia o sumo sacerdote, o sacerdote e o levita. Mas nesse tabernáculo de Davi, todos poderiam oferecer sacrifícios de louvor a Deus como um sacerdote. Então, o tabernáculo de Davi aponta para esse reino de sacerdotes, e não com alguns sacerdotes, esse reino de sacerdotes que é a igreja. Nessa estrutura se cumpriram dois princípios fundamentais na estrutura do tabernáculo de Davi, no que tange o reino sacerdotal. Primeiro princípio. O primeiro princípio está relacionado ao exercício contínuo diante de Deus, serviço aos homens e restante da criação. O segundo princípio que a gente vê no tabernáculo de Davi está relacionado ao acesso do homem à presença de Deus. Isso se cumpriu quando a arca da presença foi colocada disponível a todos aqueles que desejassem ministrar diante dela em temor e reverência. Então esse é o segundo princípio, esse segundo aspecto aqui, me lembra de Hebreus capítulo 4, no verso 16. Eu amo esse texto, gosto de citá-lo, que diz que podemos entrar com confiança. Algumas versões diz que podemos entrar com ousadia diante do trono de Deus e encontrar misericórdia e graça. Então isso já estava sendo profetizado aqui no tabernáculo de Davi. Esse segundo princípio está relacionado com essa verdade que Hebreus expõe, que podemos todos entrar diante do trono e ministrar ao Senhor e receber misericórdia e receber graça. Então essa realidade já era pré-anunciada nesse tabernáculo de Davi. Quando Davi pega a arca da presença, que simboliza o trono de Deus, e coloca ele no meio da tenda, e os homens poderiam entrar ali e oferecer sacrifícios de louvor a Deus, com temor, com reverência. Isso já está apontando para a nova aliança, para essa realidade que eu e você hoje podemos usufruir de estar diante dele realmente, diante desse trono, e podermos ministrar a ele, servir a ele, colocar o nosso coração diante dele e receber misericórdia, e receber da sua graça, receber dessa graça educadora que vai nos ensinar a viver de uma forma que agrade o coração do Pai. Então o reinado e o sacerdócio são ofícios que aparecem na pessoa de Davi e se manifestam plenamente em Cristo. Então, como já mencionei, esse sacerdócio e reinado aparecem na vida de Davi e se manifestam de forma plena em Cristo Jesus. Lá em Zacarias, no capítulo 6, no verso 13, lá fala que Cristo, o descendente de Davi, uniria em si o reinado e o sacerdócio. O autor de Hebreus também afirma isso em Hebreus capítulo 7, do verso 1 ao 3 e no verso 11, quando classifica Cristo como rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O governo e sacerdócio são duas características unidas em Cristo e compartilhadas com a Igreja, através da união dela com Ele, formando assim o tipo de homem que habitará na cidade eterna, a nova Jerusalém, ministrará perante Deus e governará a terra. Então esse governo, esse sacerdócio, que são características unidas em Cristo,
o próprio Cristo, ele compartilha essas características com a igreja. E podemos assim, claro, de uma forma de menor abrangência, governar a terra e sujeitá-la. Então a igreja é o tipo de homem coletivo que está sendo aperfeiçoado para entrar nessa realidade. É reino universal por meio da igreja. O tabernáculo de Davi foi erguido em um contexto onde as 12 tribos de Israel estavam unificadas. Então, esse princípio aqui que eu quero estar colocando a partir dessa frase, que o tabernáculo de Davi foi erguido em um contexto onde as 12 tribos de Israel estavam unificadas, está apontando para a igreja no sentido de que lá em Apocalipse, no capítulo 5, no verso 9, vai dizer que essa comunidade de novos nascidos, a igreja, ela é composta por homens de todas as nações, tribos, povos, línguas. Você vê uma diversidade de povos, porém unidos em Cristo. Da mesma forma que havia uma unidade quando Davi erigiu, levantou esse tabernáculo. Tudo isso já aponta para a igreja, dizendo que haveria uma unidade de povos de diferentes classes sociais, etnias, mas, porém, todos estariam debaixo da mesma lei espiritual e partilhando do mesmo governo e autoridade em Cristo Jesus. Da mesma maneira como Davi unificou as tribos, Jesus, em sua oração sacerdotal, pediu ao Pai pela unidade do seu povo. Isso está lá em João capítulo 17, no verso 21. A união das 12 tribos era um prenúncio do que viria ainda mais amplamente em Jesus e pela igreja, indo além delas, unificando o mundo por uma fé. Jesus, além de ser o rei que assentará no trono de Davi para governar toda a terra e de ser o sumo sacerdote que está e irá presidir sobre a casa de Deus, é também o primeiro homem de uma nova criação nesse reino eterno. Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 29. Esse texto eu faço questão de estar lendo com você. Romanos capítulo 8 é tremendo esse texto. Romanos 8, 29 vai falar: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Quando fala que Jesus é o primeiro dessa nova criação, isso está relacionado com vamos dizer assim, um costume judeu que... Estão ligando? Pode continuar. É um costume judeu que quando o judeu plantava, fazia, no caso, a sua horta, o primeiro fruto que nascesse, ele colocaria um cordãozinho vermelho para marcar que aquele ali foi o primeiro que nasceu. E na hora de ele apresentar essa colheita diante de Deus, ele pegaria esse fruto e apresentaria no tabernáculo, apresentaria no templo, dizendo que ele queria muitos outros frutos semelhantes a esse. Isso está dizendo que Deus, quando Ele ofereceu Cristo Jesus e quando Cristo ressuscita, é como Deus pegando Jesus, levantando e dizendo: eu desejo muitos semelhantes a esse. Nesse sentido que Jesus é o primogênito de uma nova criação. É nesse sentido que Romanos 8, verso 29 está dizendo que nós seremos conforme a imagem de Jesus, o primogênito. Nós seremos semelhantes a Ele. Nessa nova criação, esse novo tipo de gente,
dessa nova era, desse novo homem que irá governar com o Senhor, desse novo homem que está inserido no propósito eterno, que vai cumprir o desejo e a vontade do coração do Pai. Então, como primogênito desse novo tipo de gente, ele se tornou um modelo de governo, sacerdócio e cidadania do reino vindouro. O filho de Davi aponta para o que haveremos de nos tornar, e é dentro desse entendimento que devemos ser um reino de sacerdotes iguais a Jesus, ministrando e governando em sua semelhança, em menor escala, mas sob a mesma natureza. Apocalipse capítulo 5, no verso 9 e no verso 10. Então a gente vai estar, claro, governando, mas sobre a mesma natureza, porém em menor escala, evidentemente. Deixa isso claro, nós não seremos Deus igual a Ele. Nós seremos a sua noiva, uma nova criação, e nós vamos governar em menor escala, ok? Então, desta forma, na medida em que nós nos revestimos do novo homem, a imagem de Deus, ainda nesta era, como Efésios capítulo 4, verso 22 ao 24 vai dizer, em Colossenses também, no capítulo 3, no verso 10, no verso 11, fala para nós nos revestirmos do novo homem, deixar as práticas da velha criatura e nos revestir dessa nova criação. Nos apropriamos do que seremos em plenitude na era vindoura. Devemos observar a maneira como Jesus exerce o seu ofício, mesclando reinado e sacerdócio, porque é desta maneira que iremos governar na era vindoura. Nós iremos governar a partir de um relacionamento com o Messias, a partir do relacionamento com Deus. A igreja é uma comunidade do mundo vindouro, habitando ainda neste tempo como um prenúncio profético do que virá sobre o mundo inteiro, uma nação de reis e sacerdotes, como está em Apocalipse capítulo 1, no verso 6. E para finalizar, vamos novamente para Atos capítulo 15, falar sobre o concílio de Jerusalém. Então aqui eu quero frisar aquilo que Tiago ele menciona, e existe uma certa diferença da profecia original que está em Amós, mas Tiago pega essa profecia e ele, com uma liberdade, claro, apostólica, interpreta ela de uma forma que alcança o seu coração, que está de acordo com aquilo que estava acontecendo em Atos. Então, em Atos 15, durante o concílio de Jerusalém, o apóstolo Tiago usou a profecia de Amós sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi, citando Amós capítulo 9, verso 11, em Atos 15. Então, Amós, ao profetizar sobre a restauração do tabernáculo de Davi, o tratou como um evento futuro, usando a expressão naqueles dias. Toda vez que você lê naqueles dias nos livros proféticos, está relacionado com o dia do Senhor, com o evento futuro. Enquanto Tiago tratou da profecia como aquilo que estava acontecendo nos dias da igreja. A primeira profecia de Amós, no capítulo 9, parece falar de uma supremacia nacional. Então, Amós, com o entendimento que ele tinha, ele libera essa profecia direcionada ao povo de Israel. Agora, aqui em Atos, com o entendimento, claro, ampliado, com a revelação do Messias, do seu governo, Tiago, ele traduz ou ele interpreta essa profecia com uma nova perspectiva. Ele fala sobre o caráter universal da nação de Deus. Então, a nação de Deus não é mais somente Israel. Agora, na era da igreja, a nação de Deus é todo aquele que faz parte da igreja, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo Jesus, que pela fé está inserido nessa nova comunidade. Então, nação de Deus somos nós, é a nação de Israel. Nação de Deus é todo aquele que faz parte da aliança
que Deus fez com Abraão. Não que fez com Moisés, que é uma aliança de lei, uma aliança mosaica, mas a aliança eterna, que fala que a gente devemos viver pela fé. Como Romanos diz que o justo viverá pela fé. E Abraão é o pai da fé. Então eu e você fazemos parte da igreja, dessa nação de Deus, dessa família. E existe um futuro glorioso para mim e para você. Então não perca a esperança. Foque a sua expectativa nas Sagradas Escrituras. Busque orientação nas Sagradas Escrituras. Coloque a sua vida, coloque o seu pensamento nas Sagradas Escrituras, que o Senhor vai com certeza acrescentar fé, esperança, amor no seu coração. Nós fazemos parte da família de Deus. Há um futuro glorioso para mim e para você. Amém? Então, com esse estudo sobre o reino davídico, eu termino o nosso tema Tabernáculo de Davi e iniciaremos no próximo vídeo o reino de Deus. Então, que Deus te abençoe e espero você lá.